Em 2021 eu fiz um vídeo poucas semanas depois da vitória de Daniel Ricciardo de McLaren em Monza, lembra disso? Comentando na ocasião do renascimento da McLaren. Era a fase ainda não 100% profissional deste canal. Muita coisa aconteceu de lá para cá, na Fórmula 1 e por aqui também. E agora eu acho mais do que válido retomar aquela história, regravar aquele vídeo e atualizar alguns acontecimentos bastante relevantes na história da McLaren que colocam aquele trecho não finalizado ainda, porque àquela altura, em 2021, a McLaren já tinha claramente saído do buraco, mas não tinha voltado a vencer, ainda que Ricciardo tivesse levado o troféu com Norris em segundo lá em Monza. Mas a trajetória até o topo teria alguns outros capítulos, porque nada é tão simples. Então, é do renascimento da McLaren que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Vamos lá. Mas antes, esse vídeo é patrocinado pelo nosso parceiro, o Surfshark, o melhor serviço de VPN, nosso parceiro aqui de sempre, para você proteger sua navegação. Poder entrar de site em site preenchendo formulários, colocando sua senha por aí, pendurando-se no Wi-Fi público de algum lugar, onde você vai abrir seu internet banking e etc., sem ter que se preocupar com anzóis maliciosos. Já entendeu a importância, né? Pois é, toda semana a gente fica sabendo de centenas de vazamentos de dados, gente importante sendo pega por aí no pulo, golpes, senhas corrompidas e etc. Tudo isso porque a internet, por menos que pareça, é um lugar tão perigoso quanto andar na rua. E toda vez que você faz essas coisas que eu comentei, ou até assiste inocentemente a um vídeo, você está trafegando informação. E ao trafegar informação, vão ficando por aí dados que podem dizer para pessoas mal intencionadas coisas muito importantes sobre você. E é isso que o Surfshark faz: codifica, embaralha, encripta suas informações para que apenas o destinatário correto possa vê-las. A interface é fácil, intuitiva, bonitinha e funciona muito bem em qualquer dispositivo: celular, notebook, desktop, tablet e até no videogame. Além dessas vantagens que já são o suficiente, você pode, por exemplo, também sair mudando sua geolocalização para poder acessar um serviço, um catálogo que está em outro território. Pesquisar, por exemplo, uma passagem ou um hotel de outro país, etc. Comparar preços para saber se está fazendo o melhor negócio. Tudo isso o Surfshark te permite. E se você aderir ao Surfshark usando o meu cupom SPLASH, link aqui embaixo na descrição, você tem acesso a uma promoção exclusiva. Então, cola na minha, vai de Surfshark, tô te pondo na cara do gol. Então quebra uma pra mim e vai pelo meu link que o patrocinador fica felizão. Beleza? Então é isso. Seguimos. Esse não será um vídeo completo sobre a trajetória da McLaren desde o começo com o neozelandês Bruce, porque eu prometo, em algum momento farei um mega Equipes que Amamos aos moldes da nossa tetralogia da Ferrari, falando sobre toda a trajetória da equipe de lá até agora. Inclusive, se você quiser ver a tetralogia da Ferrari, são 4 capítulos, como tetralogia deve ser, link aqui embaixo na descrição. A ideia é contar a trajetória da McLaren rumo ao buraco e dele para fora, contando de alguns turning points, algumas coisas que aconteceram que podem explicar tanto a queda como o renascimento e agora sua chegada lá na frente. E eu vou começar o vídeo exatamente com a mesma frase que comecei a versão dele em 2021. Dizem que os impérios começam a dar indícios de sua queda muito antes dos sinais externos aparecerem. Gregos, egípcios, Império Romano, Império Britânico e alguns autores sustentam os norte-americanos, desde a Guerra do Vietnã, vêm reduzindo sua influência no mundo. Será? Não sei, deixemos para os especialistas. Mas a McLaren foi um caso assim, do auge para um declínio que parecia ocasional, todo mundo em algum momento para de vencer, mas depois olhando em perspectiva, via-se um rumo ao inexorável quase fim. Porque sim,
cogitaram o fim da McLaren como equipe de Fórmula 1 e depois uma grande recuperação nos últimos anos. Em Monza 2021, a McLaren com Ricciardo em primeiro e Norris em segundo tinha interrompido uma seca de 170 grandes prêmios e 9 anos e meio sem ver o degrau mais alto do pódio. Parecia que a retomada estava logo ali ao alcance das mãos e eu terminei meu vídeo dizendo: eles receberão a Mercedes como fornecedora de motores. Em 2022 vem um novo regulamento. Era, portanto, de se pensar plausível, palpável, que a McLaren tivesse uma chance. E você hoje em 2024 assistindo esse vídeo pensa, claro que teve. Sim, teve, mas não foi tão simples assim. Hoje é seguro dizer, a McLaren está de volta. Mas para estar de volta tem que ter ido a algum lugar, certo? E a McLaren esteve no fundo do poço. Mas o que levou a segunda maior vencedora de grandes prêmios da história, são 186 vitórias, a um longo período de vacas magras que, como a gente sabe, não acabou em Monza 2021. Uma organização que foi sinônimo de triunfo nos anos 80 e elevou a barra do que uma equipe de Fórmula 1 tinha que ser a partir dali. A McLaren naquela época era uma potência, juntando a competência técnica de John Barnard, que trouxe a fibra de carbono para a Fórmula 1, com o expertise de negócios de Ron Dennis, que entendeu que para colocar aspirações técnicas de Barnard para funcionar precisaria de um orçamento expressivo. Grana essa que ele conseguiu com a Philip Morris, a dona da Marlboro. A equipe levou pilotos e construtores em 84 e 85, ainda ficou com pilotos em 86, pulou 87 e depois voltou para vencer pilotos e construtores em 88, 89, 90 e 91. Perdeu a Honda, passou pela Peugeot, já falei disso nesse vídeo aqui das fabricantes fracassadas da história da Fórmula 1, e então amarrou-se com a Mercedes e voltou a vencer. Levaria 98 pilotos e construtores e 99 só pilotos com Mika Häkkinen. Bem, como toda a história cinematográfica, alguns turning points, momentos-chave, existiram nessa trajetória. E quando eles aconteceram, ninguém deu muita bola, parecia uma coisa do dia a dia, mesmo que o dia a dia fosse, sei lá, perder Adrian Newey. Spoiler do futuro, inclusive a Red Bull deveria se preocupar com isso. Todas as equipes de onde Newey saiu despencaram por alguns anos. Bom, um dos turning points para sair do buraco que mais facilmente devem vir à sua mente, se não vem, eu tô te lembrando, foi deixar de usar os motores Honda num trem fantasma de 3 anos em 2015, 16 e 17, que viu Fernando Alonso dizendo em alto e bom som cobras e lagartos dos motores japoneses, chamando-os de motores de GP2 em plena reta de Suzuka, na casa da fabricante. Até ali, a McLaren sentava confortavelmente em cima do rabo e botava a culpa na Honda, dizendo que fazia bons carros, que seus dados informavam isso e que, tirando o problema de motor, teria condições de disputar o campeonato. No ledo auto-engano, porque as demais equipes viam os dados de GPS e pensavam, não é bem isso, né, McLaren? Mas, como num filme de Quentin Tarantino, a gente não vai começar daí e vamos voltar alguns passos ainda. O projeto da McLaren com a Honda, àquela altura, visava reviver os anos de glória de McLaren Honda com Senna e Prost, que levaram, como eu comentei, 4 campeonatos de pilotos e construtores em sequência. Inclusive, a Honda, depois que começou a vencer na Fórmula 1, levou nos construtores em 86 e 87, com a Williams, passa para a McLaren e vence direto até o final de 91. Eles saem em 92 e a Honda, você sabe como é que é, muito parecida com a Renault, sai e entra mais de uma vez por década. Porque em 98 e 99 já estavam pensando em entrar de volta, comprando um pedaço da Jordan. Mas por que, afinal de contas, a McLaren foi atrás dessa parceria em 2015 com a Honda? Porque a McLaren, antes disso, tinha perdido a Mercedes, que foi sua parceira de 1996 até o final de 2014 e em dado momento foi dona de metade da equipe. E os motivos de saída da Mercedes? Bom, você deve lembrar do Spygate. Pois é, naquela ocasião a McLaren tomou a maior multa da história do esporte, 100 milhões de dólares. E a Mercedes, como dona de metade, ficou com metade da encrenca. Aqui, um momento também de virada, um turning point, para baixo. Porque além da multa milionária, a relação das duas começou a azedar de vez, quando Alonso, sabendo do Spygate e querendo condições de primeiro piloto dentro da equipe contra Lewis Hamilton, aquele novato,
emparedou Ron Dennis e disse: se você não me der o que eu quero, eu vou contar tudo para a FIA agora. Norbert Hogg, representando a sócia Mercedes, chegou para Ron Dennis e falou: demite ele agora. E o dono da McLaren colocou panos quentes e não fez isso. Dali para frente a Mercedes pensou: vamos ter que ou construir ou comprar uma equipe. Isso porque o escândalo causou dano de reputação, prejuízo financeiro e a Mercedes sempre quis opinar no line-up de pilotos e Ron Dennis não deixava. Uma coisa então levou a outra. Bernie Ecclestone pediu que a Mercedes fornecesse motores para Brown quando a Honda foi embora da Fórmula 1. E aí o resto, você sabe, é a história. Compraram a equipe, assumiram e estão aí até hoje. A Mercedes foi então desinvestindo, vendendo suas ações de volta para Ron Dennis e os outros investidores da McLaren. E a partir de 2010, quando assume o que antes tinha sido a Brown, coloca a equipe de Ron Dennis na condição de cliente. E cliente é cliente enquanto o fornecedor quiser fornecer. Porque em 2013 a Mercedes avisou a McLaren, no final de 2014, eu tô caindo fora. Enquanto isso, a Honda saiu da Fórmula 1 em 2009 e fora ficou até 2015, entrando na era dos motores híbridos um ano depois do seu começo, quando Ferrari, Mercedes e Renault já tinham aprendido várias lições. Os japoneses achavam que isso não seria problema e faziam previsões otimistas, achando que a McLaren Honda geração 2, rapidamente, em um ano ou dois, faria frente à Mercedes de Rosberg e Hamilton. Não foi, a gente sabe o que aconteceu e a Honda apanhou bastante, não só das adversárias, como também internamente de Fernando Alonso e da própria McLaren, que não fez muito esforço para esconder que achava a sua parceira de motores inferior ao resto. Quando a McLaren, então, no final de 2017, deixa a Honda embora, e ela quase foi embora de fato da Fórmula 1, tendo ficado porque Bernie Ecclestone segurou os japoneses e falou: não, peraí, forneça motores para Toro Rosso, a McLaren recebe de novo na condição de cliente os motores da Renault. E aí depara-se com o precipício. E como diz o poeta, quando você olha para o precipício olha de volta para você. Percebeu então pela primeira vez que o problema estava sim também nos carros e que também estavam ultrapassadas a gestão, a fábrica e a maneira de encarar a Fórmula 1. A McLaren tinha ficado para trás. Mas quando exatamente isso começou? Foi em 2015 com a Honda? Na verdade, a gente pode ir ainda mais longe e dizer que isso começou quando o Newey saiu, lá em 2005, ocasião em que ele aceitou a direção técnica de uma equipe que tinha acabado de comprar a Jaguar para renomeá-la como Red Bull Racing. Várias coisas levaram a relação de Newey com Ron Dennis a azedar, e se você ler o livro dele, eu recomendo que leia, vai perceber que o clima foi estragando desde o carro de 2003, a viúva perdida de Newey, o MP418, carro que nunca disputou um grande prêmio, que era usado aerodinamicamente demais, tinha problemas crônicos de confiabilidade e esquentava tanto que a fibra de carbono deformava, o assoalho perdia eficiência e Alexander Wurz e Kimi Raikkonen tiveram acidentes feios. Além do projeto ter custado a Ron Dennis uma fortuna para nunca correr, quando eles pegam o MP417 do ano anterior e dão nas mãos de Neil Oatley, que trabalhava lá desde 1988 e provavelmente também ganhava bem menos do que Newey, eles convertem o carro no MP417D, versão desenvolvida do carro do ano anterior, e com ele, Raikkonen disputa o campeonato contra Montoya e Schumacher até a última corrida. Silenciosamente na fábrica, todo mundo punha a culpa no bam que custa caro. E aí não demorou muito para Newey perceber que já não era mais ali que ele queria trabalhar. Embora o impacto da saída de Newey em 2005 não tenha sido sentido de cara, porque eles disputam campeonatos em 2007 e 2008, a coisa ali já tomava o rumo do precipício, que fez, como eu comentei agora há pouco, que a Mercedes saísse chamuscada e a McLaren perdesse todos os pontos do campeonato de construtores de 2007, num vexame bastante público que o mundo inteiro comentou. Ainda assim, a McLaren teve fôlego para fazer bons carros em 2010, 11 e 12. Só que aí no final de 2012, outro turning point para baixo aparece, porque a McLaren não tinha sido avisada ainda de que perderia os motores Mercedes, mas um dos seus pilotos foi. Lewis Hamilton, no final de semana do Grande Prêmio de Singapura, recebe um contrato das mãos de Martin Whitmarsh para renovar e continuar por lá por mais alguns anos. Nesse mesmo final de semana é procurada por Niki Lauda em seu hotel, que avisa: então, nós somos fornecedores de motores da McLaren e eu queria te avisar que a gente
não vai mais fornecer. Você não quer vir correr na nossa equipe a partir de 2013? Eles conversam longamente, madrugada adentro, e Hamilton topa. O resto a gente sabe, é história. A Mercedes em 2013 já aparecia numa alta e a McLaren, a gente não sabia que seria tão prolongada, começava uma descida. Sem a Mercedes, eles acabam então conseguindo um excelente negócio para ir com a Honda. E os prognósticos, você há de convir, eram muito favoráveis. Uma fabricante gigante, trazendo 80 milhões de dólares por ano para ajudar a pagar as contas e que entregava os motores. Só que vinha muito atrasado no desenvolvimento dos híbridos. E aí o resto a gente sabe como foi. Alonso passou 3 anos tacando pedra na Honda. Enquanto tudo isso acontecia, os demais acionistas da McLaren foram percebendo que Ron Dennis já era uma peça precisando de substituição. Ele é afastado da posição de CEO e Zac Brown assume a função. Com o tempo e livre e espontânea pressão dos demais, acaba topando um acordo para desfazer-se de suas ações e sair. A primeira tarefa de Zac Brown é substituir Enrique Boulier da posição de Team Principal e traz para a posição Andreas Seidl, que tinha passado vitorioso na Audi. Seidl ficaria com a parte técnica, Zac Brown com a parte comercial. Começaria ali um lento processo de reconstrução que passou, sim, pela saída de Fernando Alonso. Esse um turning point para cima. Ah, Rodrigo, mas você pega no pé do Alonso. Sim, é verdade. Mas eu já li diversos relatos de gente que trabalhava na McLaren dizendo que assim que Alonso saiu, o clima deixou de ser tão pesado. A cultura de apontar o dedo procurando culpados passou e todo mundo pôde então focar em trabalhar em prol da equipe. A dupla de pilotos é inteiramente trocada. Sai Alonso, sai Stoffel Vandoorne e vem um jovem piloto da casa, Lando Norris, e um experiente que precisava renascer a carreira, Carlos Sainz. Na virada de regulamento de 21 para 22, a equipe sofre. Na pré-temporada eles têm várias quebras, dão poucas voltas e na estreia desse regulamento do efeito solo, Norris vai ao Q2 e Daniel Ricciardo fica no Q1. Ricciardo a essa altura no lugar que tinha sido antes de Carlos Sainz. Naquele ano a McLaren seria quinta nos construtores, atrás de Red Bull, Ferrari, Mercedes e Alpine. Sim, a Alpine foi quarto nos construtores. Vira o ano e a equipe aparece no evento de lançamento do carro sem o diretor técnico presente, James Key, com o novo Team Principal, Andrea Stella e Zac Brown apresentando o evento e comentando de cara que o carro não tinha chegado aos números esperados. James Key pede demissão alguns dias depois e para o seu lugar vem Rob Marshall, um dos generais de Adrian Newey antes lá na Red Bull. Era o fim de um longo movimento de mudança interna que tinha começado com a saída de Andreas Seidl. No meio do ano, quando parecia que a McLaren caminhava para mais uma temporada bem mediana, eles trazem uma atualização em Baku e outra no Red Bull Ring e de repente o carro acende. A equipe que na estreia de 2023 tinha ficado com os 2 carros ainda no Q1, de repente vira presença constante na parte de cima do Q3, às vezes com os 2 carros no pódio. ênfase em os 2 carros no pódio, porque eles tinham trocado um australiano experiente, Daniel Ricciardo, por um novato, Oscar Piastri, que foi roubado da Alpine em 2022. À época, inclusive, mais um que o Tribunal do Sofá dizia: não vi nada demais nesse novato. Nos últimos 18 meses, a McLaren deixou a Fórmula 1 inteira de queixo caído com a qualidade do seu trabalho técnico. Enquanto Mercedes, Ferrari e até mesmo a poderosa Red Bull de vez em quando trazem atualizações que não surtem efeito algum e às vezes também pioram o carro, a McLaren tem acertado em todas. Norris e Piastri vencem corridas e tem entrado nessa segunda metade de 2024 na condição de favoritos, final de semana sim, final de semana também. Depois de um começo meio errático em 2024, a equipe trouxe mais uma atualização que funcionou e descontou nas últimas 10 corridas uma distância de 115 pontos na tabela de construtores para a Red Bull de Verstappen para meros 8 ao tempo da gravação desse vídeo, dia 11 de setembro. O time caminha a passos largos para vencer o seu primeiro campeonato de construtores desde 1998, 26 anos atrás. E poderia, talvez ainda possa, vencer também o campeonato de pilotos pela primeira vez desde o título de Hamilton sobre Massa aqui em Interlagos, 2008. Não foi tão rápido, não foi tão direto, não foi tão simples como parecia em 2021, mas a gente pode dizer com todas as letras que a McLaren
está de volta. O que vai acontecer com a equipe daqui para frente a gente não sabe e começa uma nova fase com imensos desafios, que passa por administrar uma dupla de pilotos com os dois querendo levar o campeonato pela primeira vez, lidando com a natural pressão que esse cenário traz, além de saber manter-se tecnicamente à frente. Mas isso de fábrica e túnel de vento novos fica evidente que a McLaren tem acertado, sistematicamente mandando muito bem nas atualizações. O que será da McLaren daqui para frente? Comente aqui embaixo. Esse foi então mais um episódio do Splash & Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra essa para mim, como também é de graça apertar o botão hypar. É uma nova ferramenta do YouTube para você dizer que gostou de um vídeo, que gostou e gosta de um canal. Você pode gastar 3 hypadas por semana em vídeos por aí. Gasta uma, gasta as 3 com a gente. Se você quiser receber notificação de cada um desses vídeos, temos grupos de Telegram e de WhatsApp aqui embaixo. Link também lá embaixo na descrição. Você entra e passa a receber um recadinho no instante em que eu publico cada um deles. Para saber de tudo que rola por aqui, temos também nossas redes sociais, Instagram, Threads e TikTok, onde tem conteúdo a toda hora. Beleza? Então é isso. Valeu e aquele abraço.